E nós vamos começar hoje de uma maneira chocante. É uma história, quem tem filho não vai acreditar. Imagina você que tem filho e precisa deixá-lo na creche. Imagina alguém que teve o filho há 4 meses, uma criancinha, um bebezinho, cuidado com tanto carinho pela família, cheio de... Todo mundo se imagina nessa situação. E aí, de repente, você deixa o seu filho, no caso uma menina, na creche, e depois recebe uma terrível notícia de que alguma coisa aconteceu e a sua criança, o seu bebê, morreu. É um caso na patrulha que, sem dúvida, corta o coração de todo mundo. A Kátia está aqui. A Kátia deixou a sua filha de 4 meses na creche. A Kátia trabalha como técnica em enfermagem no Instituto do Coração, que todo mundo conhece, porque os grandes políticos, as pessoas importantes, vão sempre ser tratadas no Instituto do Coração, que faz parte de um complexo do Hospital das Clínicas. Então, ali tem vários prédios de várias especialidades. Então, a Kátia deixava a filha dela para poder trabalhar, ali pertinho. Mas no último dia 26 de novembro, ela foi surpreendida com uma notícia terrível. A notícia de que a sua filhinha passou mal, foi socorrida, tudo isso acontecendo e ela trabalhando lá. Mas recebeu o diagnóstico de morte encefálica. O estranhamento da Kátia, além de ser uma notícia terrível, é que não querem que ela, a mãe, veja as gravações de dentro da creche. E ficou a pergunta, afinal de contas, o que aconteceu? Por que será que não querem deixar ver as imagens? O que teria acontecido nessa creche? Qual é a razão da criança ter morrido? Nós vamos entrar nesse assunto agora. E eu gostaria que você de casa, com muita sensibilidade, tentasse entender o que se passa. A Kátia está aqui e é um caso absolutamente novo. Ela recorreu ao Celso Russomano, porque até agora não entendeu, não recebeu a notícia completa. Ninguém sabe o que aconteceu, Celso. Pois é, Brito. A Kátia está vivendo aí momentos de muita dificuldade desde o dia 26 desse mês passado. Ela deixou por volta de 1h, não é isso, Kátia? Por volta de 12h30. 12h30. Ela, como é técnica de enfermagem, você já colocou isso, ela trabalha no INCOR, por sinal trabalha com crianças, né? UTI pediátrica. Na UTI pediátrica, só com criancinhas. Ela deixou a filha dela na creche do Hospital das Clínicas, que é uma creche para funcionários que fica dentro do complexo do Hospital das Clínicas. Deixou a sua filhinha de 4 meses lá e ela vinha fazendo o seguinte processo. Ela deixava a criança e depois ia amamentar 2 vezes durante o período que ela estava na creche, ou seja, durante o período da tarde. Às 3 e às 6 eu ia amamentá-la e voltava ao trabalho de novo. E voltava Você de tinha novo ao acabado de trabalho. voltar de licença maternidade. Voltei dia 13/11. 13/11. Ou seja, faziam poucos dias que você estava deixando ela na creche. Isso. Sua primeira filhinha, que é a Giovanni. Pois é, aí ela deixou a criança, a bebê, e por volta de 2 da tarde você foi chamada. Foi uma assistência... 2h40 aproximadamente, que foram me avisar e até eu chegar lá era quase umas 3 horas já. 2h40, a assistente social lá do INCOR, não era nem do Hospital das Clínicas, te procurou. O que ela disse para você? Ela tentou me levar para a creche, né, como se ela estivesse indo para lá também, numa boa. Só que aí eu percebi que tinha algo estranho. Eu falei, o que está acontecendo, né? Como é que ela te abordou, Kátia, quando ela foi te procurar? Assim, eu estava trabalhando, cuidando do meu paciente. A enfermeira do setor que eu trabalho me falou, vai lá na creche com a assistente social. Eu falei, não, deixa eu terminar o que eu estou fazendo, que eu já vou, né? Ela insistiu, não, você tem que ir lá com ela. Aí ela estava do meu lado, eu peguei e fui. A gente estava andando, indo para o elevador, estava percebendo que tinha algo estranho. Aí ela começou falando, eu acho que alguém na creche passou mal. Aí eu já... Ela também tem uma criança aí lá na creche. Eu já caiu a ficha, né? Eu falei, não, pode falar que foi a Giovana, está tudo muito estranho. Nunca aconteceu isso de alguém me acompanhar lá.
pode falar a verdade. Desculpa perguntar, Kátia, mas a Giovana, com 4 meses de vida, ela tinha algum tipo de problema de saúde? Não. Durante a sua gestação, teve algum problema? Nada. Nada. Foi uma gestação super saudável, não senti nada na minha gestação, nem o que todo mundo sente de enjoo, às vezes não tive nada. E a bebezinha, quando nasceu, Nasceu também saudável, era normal? nasceu no tempo, no peso certo. E quando você chegou lá, o que aconteceu? Aí então, a assistente social no caminho já foi me preparando, né? Aí ela falou, eu não sei de fato o que aconteceu. Essa assistente social também tem uma criança na mesma Tem, creche? tem. De quantos anos, você sabe? Creio que seja uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Mas quando você chegou lá, sua filha não estava mais lá? Não. Aí ela tinha ido para onde? Aí ela já estava no Instituto da Criança. Deixa ela contar quando ela chegou na creche o que aconteceu. O que aconteceu quando você chegou lá? Cheguei na creche, aí me levaram para uma salinha. Estava reunido várias pessoas da creche, entre algumas enfermeiras e uma pessoa que estava respondendo, que depois que eu fiquei sabendo que ele estava respondendo sobre o superintendente, que ele é dos recursos humanos. Aí eles foram me falando que encontraram minha filha de bruços, no berço, já roxa. Simplesmente só isso que me falaram. Mais nada? Não, aí falaram que tentaram reanimá-la, levaram para a salinha. Eles me disseram com essas palavras, a gente fez tudo o que a gente podia. Aí eu te pergunto, você é uma técnica em enfermagem, você trabalha com crianças numa UTI. O que é que nós temos lá dentro da creche do Hospital das Clínicas para atender essas crianças, né? O médico, quais procedimentos ele tem lá, o que ele pode fazer ou não tem o que seria necessário para dar um atendimento emergencial? Certo, seria ter material para intubação, para ventilação. Nesse caso, teria que acionar imediatamente uma ambulância para poder encaminhar para o hospital, para sair dali do ambiente da creche. Só que aí eu descobri que a minha filha, então tentaram reanimá-la. Sem entubá-la, sem ventilação. Só fazendo compressão, que a gente sabe que não é eficaz para um bebê. Compressão no Só peito. compressão, teria que ter ventilação junto e imediatamente, o mais rápido possível. Você acha que ela ficou entubar. muito tempo sem assistência nenhuma? Com certeza. Bom, aí tentaram, o médico virou e disse, pelo que te contaram, o médico disse o quê? Disse que não tinha mais jeito, que minha filha já estava morta. Bom, a situação não ficou por aí. As duas cuidadoras da creche pegaram a sua filha no colo e fizeram o quê? As duas cuidadoras, revoltadas também, creio eu, né, com a situação, pegaram ela no colo, pegaram o elevador. E a primeira ambulância que elas encontraram parada em frente das clínicas, entraram nela, sem suporte ventilatório também nenhum, e levou até o Instituto da Criança. Que fica mais ou menos uns 2 quilômetros dali. Dependendo, não é perto, mas 1,5 dependendo do km por aí. horário. É dentro do complexo. Dependendo do É dentro do horário, ali complexo. pega muito trânsito, dependendo do horário. Ele tinha que sair do lado de fora, pegar a avenida ali Isso. e dar a volta para chegar no Instituto da Criança, que fica do outro lado. Ou seja, tem 1 quilômetro ali de distância, só que tem muito trânsito no horário, dependendo do horário. A distância em si é perto. Só que o horário não ia dar tempo para ressuscitar uma criança dessa maneira que elas levaram. Quanto tempo elas demoraram para chegar? Mais de 30 Então, minutos? da hora que acharam ela já em parada, que estava roxa, eles tentaram 18 minutos até chegar no Instituto da Criança. Lá no Instituto da Criança, aqui eles tentaram, já tinha toda a equipe esperando, que aí sim eles ligaram falando que já tinha acontecido tudo fato, eles ligaram. Depois de 14 minutos ainda que conseguiram reanimá-la e ela está na situação que está hoje. Mas quer dizer, ela ficou presa no trânsito para dar essa volta assim, demorou mais de 15 minutos. 18 minutos. 18. Da hora que acharam ela roxa. E ninguém sabe a causa, por que ela ficou roxa? Ninguém te explicou nada? Você não teve nenhuma explicação até Não. hoje? Não tem nenhuma explicação e é exatamente isso que ela quer. Ela quer saber o que aconteceu, porque dentro da creche tem câmeras, não é isso? Tem. E ninguém te franqueou absolutamente nenhuma imagem, ninguém te deu satisfação, ninguém sentou com você para conversar, Não. absolutamente nada. Nem para Falaram- contar o que tinha acontecido do período que você deixou a Isso que eu bebezinha quero- na isso que eu tô na querendo creche, saber até agora. até a hora que encontraram ela desse jeito? Não. Não contaram nada, não deram um Olha. detalhe. A história não termina aí. Aí a criança é reanimada, o coração volta a bater, só que a gente precisa saber se a criança, né,
tem ondas cerebrais. E aí foi feito o primeiro encefalograma. Quanto foi? O primeiro, não vou lembrar exatamente, mas ontem foi o terceiro que ela fez. Não, ela fez um na quinta, um na sexta. Sábado e domingo não fizeram, e fizeram um ontem. Os dois, de um para outro já tendo recaída. E no de ontem já deu que não tem atividade cerebral. Nenhuma. Não. Aí eu pergunto, onde estão os responsáveis pela creche? Os responsáveis, na verdade, lá, pelo que você me falou, tinha o superintendente de recursos humanos. E esse era o responsável maior pela creche, né? O que estava fazendo ali? Foi chamado? Chegou antes de você? Estava lá a hora que você chegou? Estava lá. Quer dizer, foi mais rápido chamarem o superintendente do que chamar a mãe. E a partir daí a mãe quer satisfação, quer saber o que está acontecendo. Quer que o Hospital das Clínicas explique, mostre as imagens. A gente precisa saber o que aconteceu com uma criança. Afinal de contas, ela tem só 4 meses. E deveria estar sendo cuidada 24 horas, porque é um recém-nascido. Um recém-nascido dentro de um berçário, aonde todos os cuidados deveriam ser tomados para que essa criança, se tivesse algum problema, pudesse ser reanimada. Não tinha ventilação, não tinha o equipamento necessário para intubação, para que ela tivesse o primeiro socorro, só fizeram massagem cardíaca tentando reanimá-la, e ninguém diz nada, ninguém explica nada. Aonde é que estão as nossas autoridades? Onde está a direção do Hospital das Clínicas? O que é mais grave ainda nessa história é que a Kátia ficou sabendo que não é a primeira vez que isso acontece. Jura? Não é, Kátia? E essa creche fica O que você ficou sabendo? A creche continua funcionando normalmente. Eu fiz o boletim de ocorrência, né, na sexta-feira, por orientação do advogado, que eu consegui também na sexta-feira. E aí ele descobriu, indo lá nessa mesma delegacia que eu fui, que em 2003 teve um caso igual ao da Giovana. E a creche continua funcionando como se nada tivesse acontecido. A questão é, muitas crianças são colocadas nessa creche, né? Você tem ideia de quantas crianças essa creche cuida? Não tem. Mas são muitas. São. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar para a creche, porque não é possível que a responsável ou o responsável pela creche não dê informações, né? A legislação é clara, o Código de Defesa do Consumidor é claro, o consumidor tem o direito à informação suficientemente adequada sobre o que acontece durante a prestação de serviço. O que aconteceu nessa prestação de serviço? E o pessoal não sabe que a gente está ligando. Nós estamos ligando agora para conversar com alguém. E como é de praxe, nós não avisamos, porque geralmente as pessoas não atendem. Boa tarde, quem está falando? Quem você queria falar? É da creche do Hospital das Clínicas? Isso. É o Celso Russomano que está falando, eu gostaria de falar com o responsável. Quem é o responsável? Você espera um momentinho, por favor? Por favor, aguardo. Agora, não é uma creche normal, tipo assim, é uma creche dentro do Hospital das Clínicas. Então, o cuidado com a saúde devia ser muito maior, né? Exatamente. Lá tem uma equipe. Olha, desligaram o telefone. Desligaram o telefone. Vem ser brincadeira. O que é que estão escondendo? Acho que não tem nada para esconder. O que a gente precisa é de informação. A mãe quer informação. Ela quer ter acesso às imagens do dia 26 de novembro. Estamos ligando de novo. Eles não sabiam que a gente ia ligar. Nós ligamos de surpresa e fazemos isso em todos os programas por um único motivo. Porque se a gente avisar, todo mundo foge, todo mundo corre, ninguém nos atende. Porque é sempre assim, né? Quando a gente precisa de informação, ninguém dá. Olha, está tocando o telefone. Alguém vai falar com a gente, é claro que alguém vai falar com a gente. Alguém vai explicar o que está acontecendo. Porque se nós não conseguimos explicação aqui, nós vamos até lá, o Hospital das Clínicas. Não tem problema nenhum. Você tentou falar com eles? Tentou informação? Eles falaram que iam abrir uma investigação e todos os dados apurados, eles iam estar me informando de tudo. Pois é. Depois disso, não voltaram mais lá. Agora, as imagens estão lá, gravadas. Alguém sabe o que aconteceu. Imediatamente depois do ocorrido, alguém teve acesso às imagens e alguém foi saber o que aconteceu com a criança. Por que ela foi encontrada sozinha de bruços? Por que ela estava roxa?
Quem estava cuidando naquele momento? Quem era o responsável pelaquela criança ou pelas crianças que estavam ali naquele momento? Você deixou sua filha que horas lá do dia? 12:30. 12:30, e que horas você foi chamada? 12:30. Nós vamos ligar de 5 para as novo. 2. Só te cortar um Encontraram pouquinho. ela. Na primeira ligação nós ligamos para quem? Para o berçário ou para a direção do hospital? Para a direção do hospital. Vamos ligar agora para o berçário. Vamos falar com o berçário, vamos voltar depois. Se a gente não conseguir falar com a direção do hospital, vamos ligar para o secretário da saúde. Nós vamos conversar com ele. Não tem problema nenhum. Você viu que ela contou aqui, a mãe falou que ela deixou o bebê, a sua filhinha, 12:30 lá. Foi para o trabalho, que é ali pertinho, no Instituto do Coração. E depois foi chamada de volta para a creche, diante das circunstâncias que não se sabe ainda quais eram, com exatidão, às 5 para as 2. 5 para as 2 foi o momento que a cuidadora, ao colocar uma criança ao lado da Giovana, viu a Giovana. E eu fiquei sabendo 2h40, aproximadamente. 2h40. Levaram 35 minutos para chamar você, para te dar a notícia. O médico... Esse é o telefone da creche que nós estamos ligando. Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Com quem você deseja falar? É o Celso Russomano, eu gostaria de falar com o responsável pela creche. Por favor. Sim. Quem vai falar com a gente? Alô? Acho que foram chamar alguém. Acho que ela falou 1 minuto, né? É, foram chamar alguém. Enquanto a pessoa não volta para o telefone, os médicos falaram a causa da morte da bebê? O porquê isso aconteceu? O que aconteceu no corpinho dela? Eles falam que só o laudo que vai poder, a ML vai poder dizer. É muito difícil. É muito Eu difícil. estou me colocando Se na a gente- situação da Kátia aqui, Se a gente não tiver as imagens, Ana, a gente não vai definitivamente saber o que aconteceu. não né? tem o que falar. Agora ninguém Que da que- creche dá explicação sobre isso? Pois é, até agora não. Disseram que vão apurar, mas a mãe tem direito a ver as imagens, tem direito a saber o que aconteceu, tem direito a conversar com os funcionários, tem direito a saber por que a filha dela está nesse momento na UTI, né, com o coraçãozinho batendo, mas com 2 resultados já de morte encefálica, ou seja, sem nenhum movimento do cérebro. Para você que está nos assistindo, para que você possa entender, o cérebro não funciona. E quando isso acontece, né, nós não temos mais saída. Se o superintendente foi chamado até a creche antes de você chegou lá, o superintendente já estava, o que ele disse para você? Então, foi uma pessoa representando o superintendente, que era do Recursos Humanos. O superintendente, eu nem conheço ele, nem sei quem ele é. E que explicação ele deu para você? Não deu explicação, ele falou que eles iam abrir a investigação, que os fatos iam ser apurados e ia saber o que aconteceu para tomar as medidas necessárias. Mas Isso até agora, no dia que nada. aconteceu isso tudo Faz com a quanto bebê. tempo já? Uma semana. Medidas necessárias eles têm que tomar, evidentemente que vão tomar. Agora, a mãe tem o direito de ter informações. No mínimo, deveriam ter chamado a mãe, olha, vamos ver as imagens junto com a senhora, vamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu com a sua filha, para sabermos que providências nós vamos tomar. Ótimo, a sindicância tem que ser feita mesmo, é obrigação do hospital, né, instalar uma sindicância para apurar e depois um processo administrativo, se houver responsabilidade, até para demissão ou punição do funcionário. Se houver responsabilidade, nós não estamos dizendo que existe, mas ela tem o direito de ver as imagens da creche. As imagens são gravadas, estão gravadas justamente para que os pais possam acompanhar o que acontece com a filha. Alô? Quem está falando? Alô? Alô? Desligaram o telefone. Nossa. A assessoria de confusa imprensa essa do hospital creche, desligou. Eles não vão atender. Não é possível um negócio desse. Não é possível que as pessoas sejam tratadas desse jeito. Vamos ligar de novo, ô Bruno, por favor. Quando você ligava lá, precisava saber E a alguma creche coisa, está eles na te linha atendiam? ainda, estamos aguardando a creche na linha. Estamos aguardando a creche na linha. Agora, por que as pessoas fogem? Tem alguma coisa errada? Porque só foge quem está errado. Quem não está errado não foge. Se apresenta, diz que vai tomar providências, convida a mãe para ir ver as imagens, né? Dá satisfação para os pais. O pai está lá junto com a criança, a mãe está aqui junto com a gente, né? E cada dia que passa sem nenhuma informação, em branco, totalmente em branco. E é isso que não dá para acreditar. E é por isso que ela veio aqui,
Ela não aguenta mais esperar para que alguém dê satisfação do que aconteceu no dia 26 de novembro. Vamos lá. Estamos tocando a assessoria de imprensa do hospital. Não sei porquê. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Se existe assessoria de imprensa, não é para assessoria conversar com os meios de comunicação? Exatamente. Ou será que é para fugir dos meios de comunicação que existe assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa, olha, não atende o telefone. Estão acompanhando. Estamos no ar para todo o Brasil, para mais de 150 países. Se não atendem, estão acompanhando, estão vendo o que está acontecendo. Por que não atende? Estão fugindo do quê? Atende o telefone e diz, olha, nós precisamos de algum tempo para apurar o caso. Não tem problema nenhum. Nós vamos dar o tempo necessário para que seja apurado. Agora a mãe quer satisfação e ela tem o direito à satisfação. Ela tem direito à informação e é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Então nós vamos atrás do que diz a lei. É muito simples. Agora, que não pode a gente ficar aqui esperando que alguém tenha vontade de atender o telefone, como a gente está vendo. Não tem vontade de atender o telefone. Ou melhor, atendeu, pede um minuto, desliga o telefone e não atende mais. Que triste. Esse é o telefone agora é o berçário. Agora estamos ligando ao berçário. Essa história de vamos apurar, claro, é obrigação apurar, mas é dito de uma forma assim tão crua, tão fria, com a objetividade que esconde, na realidade, uma negligência interior. Então, quer dizer, o vamos apurar tem que ser levado mais a sério, tem que ser uma coisa que realmente acontece. Porque a gente sempre ouve das autoridades, nós vamos apurar com rigor. E depois todo mundo esquece. Mas a mãe não vai esquecer. Agora, se as autoridades se colocassem no lugar, né, com certeza eles resolveriam. Kátia, você tem o nome das pessoas que estavam trabalhando aquele dia no berçário? Você sabe quem é? Você conhecia as pessoas? Porque assim, eu acho que não eram as mesmas pessoas que cuidavam dela no mesmo horário. Cada dia era muito. Eu entreguei ela na mão de uma pessoa da manhã. Certo. Essa pessoa foi embora. Meio-dia e 30, eu queria quando saber você deixou. isso, a partir daí, o que aconteceu? Ela colocou no berço, a pessoa responsável da tarde colocou no berço. Como colocou no berço? Ela virou sozinha, deixou ela sozinha. Será que regurgitou sozinha? E de repente Ela se asfixiou com o próprio regurgito, né? Porque ela tinha amamentado, tinha pouco tempo, só que eu tinha deixado ela um pouquinho comigo. Você tinha acabado de amamentar um pouco antes de deixar ela no berçário. Tinha. Qual seria o horário de você amamentar de novo? 3 horas, por isso que eu tinha que dar meio-dia e pouco para ela aguentar até as 3 horas, já que eu só amava leite materno. Olha, nós recebemos a informação agora de que a direção do hospital vai se manifestar. É claro que tudo que está sendo dito pelo Celso, pela gente, contado pela mãe, chegou lá de alguma forma. E essa manifestação vai acontecer logo depois do intervalo. Precisamos saber o que aconteceu com a filha da Kátia e como essas crianças que ficam nessa creche são cuidadas, se é que são. Já voltamos com o programa da tarde. Um caso chocante, um caso que deixa qualquer pai, qualquer pessoa de cabelo em pé e se perguntando: o que acontece quando eu deixo o meu filho, a minha filha, numa creche? Dou as costas e vou ao trabalho. Creche, evidentemente, é um lugar importantíssimo. Não é um depósito de gente, de bebês, de crianças, onde os pais deixam as suas crianças lá enquanto vão para o trabalho. Não. Creche tem que ser quase uma extensão da casa de pais e mães, daquela criança. E os profissionais envolvidos têm que ser preparados e ficar atentos o tempo todo, principalmente quando tem bebezinho. E esse telefone que está tocando é o lá da assessoria do Hospital das Clínicas, onde funciona a creche. Assessoria de comunicação. Dos funcionários. É assessoria de comunicação. Será que vão nos atender? Alguém precisa nos atender, porque a Kátia quer uma resposta. O que aconteceu entre meio-dia e meia do dia 26 de novembro, meio-dia e meia, quando ela deixou a filha dela de 4 meses no hospital, e às 15 horas, quando ela chegou de volta, porque foi chamada minutos antes por alguém do hospital, da creche, dizendo que algo ruim tinha acontecido. O que aconteceu nesse meio tempo? Pois é, o que aconteceu, Brito, é exatamente o que a gente quer saber. E nós estamos tentando falar com a creche, a diretora da creche, a Silvia Regina Cirulo Junqueira, está convidada a conversar com a gente, até aqui pessoalmente, se quiser, para explicar o que aconteceu, porque ela tem as imagens, ela já deve ter visto o que aconteceu, ela tem informação. O que a mãe quer é exatamente isso, ter acesso às imagens da creche para saber o que aconteceu. E nós não fazemos questão nenhuma aqui, a Rede Record Televisão, o Programa da Tarde, de ter acesso às imagens, não. Isso é uma questão da mãe. A mãe está aqui hoje
porque ela não consegue informação, só por esse motivo. A mãe está aqui hoje porque ela quer saber o que aconteceu com a filha dela. E é direito dela, amparado no Código de Defesa do Consumidor, ter informação suficientemente adequada. Está no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, onde fala dos direitos do consumidor. E o consumidor tem direito a saber qual é a prestação de serviço. A diretora Alô, tá na linha. parece que eu tenho alguém. Alô? Alô? Alô, quem fala? Doutora Heloísa Bonfá, eu sou diretora do Hospital das Clínicas. Como vai, doutora Heloísa? É Celso Russomano que está falando. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para mais de 150 países pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro, Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Kátia Eliene de Aguiar Guedes Barros, que é técnica de enfermagem, técnica em enfermagens do INCOR, e tem a sua filha na creche, a Giovana, e no dia 26 a criança foi encontrada roxa, e de acordo com o que ela nos informou, foi prestados os primeiros atendimentos, só que faltava lá naquele momento material para intubação e ventilação, e a criança foi levada para o Instituto da Criança, que fica no prédio vizinho, mas que para se transportar de um lado para outro demorou 18 minutos. E ela quer saber, já foi constatada por 2 eletrocefalogramas que a criança está com morte cerebral, e ela quer saber o que aconteceu, ela quer ter acesso às imagens que ninguém dá para ela, ninguém dá informação para ela, ela quer saber exatamente o que aconteceu com a filha dela, porque pode ter acontecido o pior, ou seja, sem que ninguém tivesse tocado, ou pode ter acontecido de ter faltado assistência, mas ela quer saber o que aconteceu, e é direito dela. Eu queria ouvi-la. Bom, primeiro, eu queria dizer assim que a gente lamenta muito o que aconteceu. Nós também ficamos extremamente chocados com o caso. Existe casos assim de parada cardíaca de criança que ocorrem mais ou menos assim, crianças saudáveis até 3 a 6 meses. E são casos que a gente não tem nenhum antecedente, a criança está saudável e realmente é encontrada em parada cardíaca, que parece ser o caso da Giovana. Tá, assim, nós não temos ainda todos os dados sobre isso, nós estamos levantando. Na creche, a criança foi atendida, existe um protocolo na creche, que mais ou menos em 10 minutos, a atendente olha a criança, então ela foi encontrada roxinha. A gente acredita que é nesse período de 10 minutos. Ela foi atendida, tinha médico na creche e ela foi encaminhada rapidamente para o Instituto da Criança. A mãe está aqui, ela gostaria de conversar com a senhora. Pois não, Kátia. claro. Pode falar, Kátia, doutora Heloísa. No momento que eu deixei a minha filha no colo da cuidadora, o que aconteceu? Como ela foi deixada? A partir de quanto tempo vocês foram achar ela roxa lá? Por que o médico não acompanhou ela ao hospital? Tudo isso eu quero saber. Então, Kátia, você tem todo o direito de saber essa dor que você está sentindo, a gente não tem nem como medir. Nós também estamos super preocupados, estamos fazendo uma apuração. É um caso gravíssimo que não pode acontecer, mas veja, a criança foi encontrada roxinha e ela tinha sido deixada no berço em 10 minutos. Como eu falei, casos de crianças, e você faz parte, né? Você sabe, sempre trabalha com a área médica, né? Você sabe que existe casos assim. E o que a gente tem que fazer agora é fazer uma apuração, sim, e te dar todas essas respostas. Mas antes de finalizar a apuração, a gente não tem como dar todas as respostas. Sim, as respostas não, mas ela quer ter acesso às imagens, é direito dela, né? Ela vai ter acesso a tudo, não tem problema nenhum. Isso é um compromisso que a gente tem procurado dar, nós estamos dando todo o suporte para a criança foi atendida, foi levada imediatamente para a UTI. Por quem ela foi levada para a UTI? Porque, pelo que a gente está sabendo, foram as cuidadoras que pegaram ela no colo, o médico não acompanhou, disse que não tinha mais o que ser feito, e se não fosse as cuidadoras carregarem ela e encontrarem uma primeira ambulância, pedir para a primeira ambulância socorrer, a coisa não teria saído da creche, pelo que a mãe está nos contando aqui. E nós estamos apurando todos esses dados, que são várias coisas que são faladas, que aconteceu, e nós precisamos fazer o levantamento. Quer dizer, não dá para a gente fazer esse julgamento antes de nós termos os dados.
Tudo isso está sendo feito. O hospital está assumindo esse compromisso, já foi chamado o médico, já estão sendo chamadas as pessoas, está fazendo levantamento de todos os dados. Agora, antes da gente ter esse resultado final, a gente não pode fazer um julgamento. A criança foi para o Instituto da Criança, foi atendida prontamente, foi reanimada e foi levada para a UTI, que ela estava em caso gravíssimo. Nós não sabemos quanto tempo, como eu falei, mais ou menos de 10 em 10 minutos, a atendente olha as crianças e quando ela encontrou a criança já estava roxinha. O que parece que indica esse caso de paradas que ocorrem em crianças que são muito novinhas. Doutora Heloísa? Pois não. É o Brito Júnior que está falando. Pois a não. senhora está dizendo que de 10 em 10 minutos a cuidadora vai lá dar uma olhada nas crianças. Dá uma olhada nas crianças. Será que esse é o tempo suficiente ou alguém teria deixado de cuidar da criança por mais de 10 minutos e aí aconteceu esse problema que ninguém sabe qual é ainda? No caso dessa criança, o que a gente pôde levantar até agora foi esse o prazo mesmo. Porque elas, quando colocam no berço, elas anotam, então foi o prazo de 10 minutos. Mas 10 minutos em parada cardíaca é um período muito longo. Mas a gente não sabe se a criança estava em parada cardíaca há 3 minutos, há 2 minutos, isso a gente não tem como saber neste momento, e não sei nem se a gente tem como saber exatamente. Mas, doutora Heloísa, a Ana Hickman, mais ou menos isso. Pois não. A Ana Hickman gostaria de falar. Doutora Heloísa, boa tarde. Boa tarde. A gente estava aqui durante a conversa, tanto o Celso quanto a Kátia, que é a mãe da bebê, mencionaram que dentro da creche, no lugar onde as crianças ficam, existem câmeras de segurança. Essas câmeras ficam em todos os ambientes, inclusive no local onde foi encontrada a bebezinha? Não, eu não sei falar isso, posso até levantar, não tenho esse dado comigo para eu responder para você. Mas, evidentemente, se existir a câmera e ela tiver disponibilizado esse quadro, ou onde a criança estava, porque, veja, a câmera teria que existir, ela pode existir, são 200 crianças na creche. Dificilmente ia ter uma câmera dirigida para um bercinho específico. Mas dentro da sala, do ambiente? Possivelmente, eu não sei falar exatamente, mas a gente pode levantar isso e depois dar um retorno para vocês. Eu não tenho essa informação. Na verdade, doutora Heloísa, não é nem para a gente. É para a mãe. A Kátia claro, a Kátia está... Eu sei. Está sem informação até agora. Mãe também. E eu sei, assim, até eu fico chocada só de conversar desse caso. Eu também sou mãe e na situação dela, voltando de uma licença maternidade, não pode ser nada mais chocante do que isso. Ela tem esse direito e nós vamos passar isso para ela. Não existe nenhuma intenção nossa de esconder nada. Tá. Nós estamos fazendo apuração, nós estamos fazendo levantamento. O que nós não podemos nesse momento é antecipar em conclusões que a gente não tem ainda. Então, doutora Luísa, eu queria lhe pedir uma coisa. Que recebesse a Kátia hoje aí, conversasse com ela pessoalmente, que fosse franqueado a ela as imagens, mesmo que sejam imagens só do ambiente, para que ela tenha paz no coração, porque ela está sem paz no coração, ela não consegue dormir. A vida dela, depois do dia 26 para cá, tem sido um horror. E ela só nos procurou porque ela não tinha mais para onde correr, ela se sentiu totalmente abandonada por não ter informação, que é a única coisa que ela precisa nesse momento. Ter informação, ela e o marido dela, do que exatamente aconteceu, e essas informações só tem o pessoal que estava trabalhando na creche e as imagens que estão nas câmeras da creche. Tá bom, eu não tenho dúvida, pode falar para ela vir aqui que eu a recebo sem problema nenhum. E o que a gente puder fazer para ajudá-la nesse momento, nós estamos às ordens. Eu não tenho, é um compromisso que nós temos, com certeza. Viu? Olha, doutora Elis, eu quero lhe parabenizar por ter nos atendido aqui e por ter falado com a gente. É assim que tem que ser feito mesmo, uma coisa transparente para que todo mundo saiba o que está acontecendo. A Kátia vai lhe procurar hoje, nós vamos continuar acompanhando esse caso e vamos voltar aqui, Kátia, doutora Heloísa, para mostrar o que aconteceu exatamente. Você vem aqui relatar. A gente não precisa das imagens, nem queremos, porque temos que preservar as outras crianças que estão na creche, mas a mãe precisa dessa informação e você, tendo a informação, você volta aqui para conversar com a gente. Nós vamos, a partir de agora, acompanhar esse caso, tá bom, Kátia? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Heloísa. Parabéns por ter nos atendido. Obrigada, até logo. Esse caso ainda não tem conclusão, porque nós não sabemos o que aconteceu com a criança, existem apenas suposições. Agora, pais e mães vão para o trabalho
E faltam creches em São Paulo, faltam creches em todo o Brasil, um problema muito sério esse. E aí deixam os seus filhos pequenos, os seus bebês, as suas crianças, nas mãos de pessoas que supostamente estão preparadas para fazer este trabalho, de cuidar das crianças, de dar o tratamento que elas merecem e que teriam em casa. Então, todos são profissionais, a gente imagina que todos estão preparados, mas por que uma criança morreu dentro de um berço numa creche? O que teria acontecido? Essa é uma pergunta que merece resposta, porque eu quero saber se realmente de 5 em 5, 10 em 10 minutos, de quanto em quanto tempo esses profissionais vão lá cuidar de um bebê que está no berço no meio de 200 crianças. Obrigado, Kátia. Vamos encontrar uma resposta para essa. Nós voltamos, tá, Kátia? Obrigada. Com você, tá? Obrigada, espero que você encontre paz no seu coração, viu? Amém. Bom, agora vamos para um outro caso de uma outra mãe, que é a Paula. Ela esteve ontem aqui reclamando de um problema que envolve a sua filha de 8 anos. A menina foi atropelada quando atravessava a rua para entrar no transporte escolar. Preste muita atenção nessa história. A gente tem novidade, veja só. A psicopedagoga Paula Vasconcelos procurou uma ajuda da Patrulha do Consumidor para um caso que envolve 2 prestadores de serviços essenciais para a filha dela: a escola e o transporte escolar. No dia 22 de outubro deste ano, ela foi à escola. Na saída, o tio Henrique parou o transporte, a perua escolar, do lado oposto da rua. E quando ela foi ir do carro, ele chamou, levou 3 crianças pela mão e as demais ele chamou do carro. Infelizmente, quando minha filha foi passar, ela foi atropelada. Apesar da gravidade do caso, a menina não foi socorrida na hora do acidente. No dia do acidente, o que a gente sabe, por relato da minha filha, e da pessoa que atropelou, que ele parou o carro, ele tentou prestar socorro, o tio Henrique completamente assim descontrolado, alterado, gritava porque que não era nada, que ele podia ir embora, que ele resolveria, sabemos também que pelo rapaz que atropelou, que ele suspendeu a minha filha pelo braço, dizendo para que ela calasse a boca, que não tinha acontecido nada, colocou ela dentro do carro, fez entrega de 3 crianças e depois a trouxe aqui na minha residência. O que a gente não entende é como é que ela atravessou a rua se a responsabilidade dele é parar a perua na calçada da escola. A escola, por sua vez, diz que não tem responsabilidade nenhuma, sendo que a criança estava dentro da escola sob a segurança da escola. E o tio Henrique, ele não está fazendo por onde ajudar, ele está fugindo, ele não atende minhas ligações. A única coisa que ele me ajudou foi na primeira parte do tratamento, com R$700, o tratamento dela vai ficar em torno de mais de 20 mil. E não atende as ligações, não ajuda a escola. Diz que não é responsabilidade deles, porque eles não têm vínculo empregatício nenhum com os transportes escolares. Misteriosamente, quando o dia seguinte do acidente, o tio Henrique tirou o adesivo da escola adventista do capô do carro, E a gente está em busca de responsabilizar as pessoas, até mesmo para que ele não leve mais essas crianças para a escola, porque ele continua levando como se nada tivesse acontecido. E a minha filha está aí, perdeu 4 dentes definitivos, teve que colocar uma placa na parte superior dos dentes. A gente está tentando salvar 3 dentes, porque ela perdeu no momento do acidente. Ficou 4 dias internada no hospital para fazer cirurgia e tudo. A escola não quis se responsabilizar, não quis ajudar. Eu já fui até a escola 2 ou 3 vezes falar com a direção da escola, passei os valores, passei a dificuldade que a gente está tendo com esse valor de tratamento. E o que eles me disseram foi que se eles fizerem alguma coisa, eles estão assumindo a culpa. Eu fui várias vezes na escola depois do acidente e vários transportes escolares, não só o que levava a minha filha, param do lado oposto. E está ficando por isso mesmo. Com a demora, não houve chance de salvar o dente dela. E a gente ainda nem sabe se a gente vai conseguir salvar os outros 3. Então, assim, imagina a cena, eu e meu esposo em casa e vê-la chegar daquele jeito, Toda ensanguentada, gritando. Ela é muito vaidosa, ela perguntava se ela não ia mais poder sorrir. E eu não podia fazer nada porque eu não estava lá para proteger a minha filha.
E ele agora age como se ele não tivesse culpa de nada, ele não atende minhas ligações, eu preciso de ajuda para o tratamento dela. E a gente não sabe para onde correr, porque eu não tenho condições de arcar com isso. A escola não me ajuda, o tio Henrique é um irresponsável, né, de ter deixado com que minha filha atravessasse a rua sozinha, e ele continua trabalhando, pondo em risco outras crianças, né, que estão indo com ele. No palco do programa da tarde, Celso Russumano entra em ação. Como é que você tomou conhecimento do transporte escolar? Na escola. Dentro da escola? Dentro da escola, eles entregavam um telefone através de panfleto, de cartão, e foi através daí que eu tomei conhecimento do transporte. Aí você pegou um panfletinho e tinha lá o telefone? O telefone dele, do tio Henrique, e com o logo da escola, tudo identificado. Uhum. Então, me senti segura em contratar o serviço dele, vendo que ele foi indicado pela escola. Estava dentro da escola. Alguma coisa te chamou a atenção nos carros? A perua dele transportava vai e vem com o logo da escola adventista. Com o logo no capô da escola adventista. Eu estou fazendo essas perguntas, Brito, porque uma coisa é você contratar o transporte escolar distante da escola, longe da escola, e outra coisa é você contratar o transporte escolar, né, dentro da escola. O segundo ponto é o seguinte: a responsabilidade em relação à criança, até a entrega da criança, é da escola. Agora, vamos lá. A escola entrega uma criança, de acordo com o relato da Paula, e a Paula tomou conhecimento disso através de depoimento de outras pessoas, de que a escola entrega a criança na mão do pirueiro e este diz... Carrega 3 crianças, foi isso que aconteceu? Isso, carrega 3 crianças na frente e diz para as outras virem atrás, em vez de fazer o contrário, já que elas não estavam de mão dada, fazer todas as crianças darem a mão, já que vão atravessar a rua, que está errado, elas deveriam embarcar na van do lado, a calçada do lado da escola e não atravessar a rua, até porque a escola deveria manter, né, o pessoal uniformizado da escola, como muitas escolas fazem, para fazer a travessia dessas crianças de um lado para o outro da rua. Ele chama do outro lado, a escola libera, não fiscaliza que a criança está atravessando sem estar de mãos dadas, sem estar acompanhado de um adulto, uma criança de 8 anos de idade. Antes de entrar em contato com os responsáveis, tanto da escola quanto do transporte, o Celso Russumano alerta para o que diz o Código de Defesa do Consumidor para essa situação. As responsabilidades são de todos aí, de todos, dependendo da situação. Pode ser que a criança tenha saído correndo porque o Henrique disse para ela correr e o condutor não tivesse em alta velocidade. Pode ser que isso tenha acontecido. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe é que o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Diz que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. A escola é um prestador de serviço, o transporte é um prestador de serviço, eles tinham responsabilidade em relação à guarda da criança e à segurança desta criança e erraram quando falharam com isso. Em seguida, o Russumano conversa com o diretor acadêmico da escola. Boa tarde, como vai, diretor Aníbal? Tudo bem? Boa tarde. Nós estamos recebendo a Paula de Carvalho Araújo, que tem uma filha que está matriculada aí no colégio. Isso e mesmo. Ocorre que essa criança, no último dia que ela frequentou a aula, que dia foi? Dia 22 de outubro. 22 de outubro, ela foi liberada pela escola e no momento em que ela foi entregue para o pirueiro, ele disse para ela atravessar a rua, ele estava do outro lado da rua, pelo menos é o que informaram para a mãe, depoimento de outras pessoas, e a criança foi atropelada. Eu gostaria de te ouvir, Aníbal. Pois não, primeiro, Celso Russumano, é um prazer estar falando com você. Exatamente o que você mencionou foi o que nós ficamos sabendo no dia seguinte ao acidente. O acidente realmente aconteceu no final do dia, em torno de 5h30 às 6 horas. No dia seguinte, em torno de 8, 9 horas da manhã, ele procurou a gente. E esse serviço de condutor escolar é um serviço à parte, independente da escola, contratado pelos pais.
A escola não tem nenhum vínculo e nenhuma, vamos dizer assim, parceria com eles. Apenas eles prestam serviço para os pais aqui, os pais perguntam quais os condutores escolares que prestam serviço, a gente fala, esses que prestam serviço, você procure atrás com eles. Posso te orientar então, Aníbal? Por favor, estamos à disposição. Então, veja bem, se é da forma que você está colocando, em primeiro lugar, vocês têm que proibir de os proprietários de van distribuírem esse calendário que eu estou mostrando ao vivo aqui, com o logotipo da escola dentro da escola. Porque aí fica aparecendo para os pais que existe um convênio entre o dono da van e a escola. E mais do que isso, como as vans ostentam um símbolo da escola, faz crer que haja de fato um convênio e de que os pais estão contratando esse serviço que tem o endosso da escola ou que pelo menos o aval da escola teria para poder prestar o serviço. Ora, o Celso então orienta o diretor da escola quanto à prestação de serviços de transporte escolar. Eu gostaria de perguntar, existem funcionários da escola, do lado de fora da escola, para ajudar a travessia dessas crianças ou fica só sob a responsabilidade do pirueiro? Agora, mais que isso, os funcionários da escola liberam essas crianças sem elas estarem de mão dadas com o pirueiro para atravessar a rua? Como é que funciona isso? Eles vêm e pegam no portão do colégio e pegam as crianças e saem junto com as crianças. 2, 3 crianças ali, 4 crianças, pegam e puxam as crianças e aí eles têm autorização, um contrato assinado com os pais para fazer isso. Falando a respeito do acidente, a escola procurou no dia que soube, inclusive a direção da escola não estava, o nosso diretor Márcio, o professor não estava, de onde ele estava, ele entrou em contato do hospital junto com a coordenadora falou lá e deu atenção e a partir daí nós procuramos minimizar as dificuldades que a mãe estava passando. A coordenadora procurou visitar, a professora procurou visitar, a criança teve o menor prejuízo no sentido de acadêmico, porque foi levado as lições em casa, o professor foi constantemente lá. Isso de fato está acontecendo, nós estamos acompanhando, de fato a criança está estudando em casa. Agora, apoio da escola, no tratamento da criança, a Paula está me dizendo que não teve nenhum. Inclusive, a única pessoa que me ligou enquanto a Júlia estava internada foi o senhor, Aníbal. Dizendo, estou à disposição, tudo que vocês precisarem, estou aqui. Visita oficial da escola não houve. A professora não visitou, Paula? Ela foi por conta dela. Isso ficou bem claro, ela foi por conta dela. A escola oficialmente não visitou minha filha, não quis saber. Eu procurei a escola 2 ou 3 vezes, falando da minha condição financeira, mesmo porque ninguém me ajudou. Já está havendo gastos com o tratamento dela e a escola só fala o seguinte, estamos à disposição. Se eu já relatei tudo que é necessário, por que ainda continua à disposição? Já era para estar fazendo. Mas de uma forma ou de outra, o que nós queremos saber agora é se a escola vai dar o apoio necessário para a mãe, como manda o Código de Defesa do Consumidor. Celso, nós sempre demos o apoio, sempre que foi solicitado dentro do Código de Defesa do Consumidor, sempre estivemos à disposição. Ela veio aqui, conversamos, até chegamos a falar com a condutora escolar, fala, você precisa assumir a responsabilidade, assumir seu compromisso. Isso nós estamos à disposição de ajudar, independente de código, porque acima de tudo eu acho que está o humano, a pessoa. E infelizmente a lei hoje é para obrigar a fazer o óbvio, o que é certo. Então nós estamos à disposição para ajudar o que estiver ao nosso alcance, dentro da instituição, para ajudar a Paula sim. Então eu vou fazer o seguinte, a Paula vai te procurar, nós vamos acompanhar pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a Rede Record Televisão também vai acompanhar e nós vamos mostrar depois o atendimento que a criança teve e de que forma que a escola adventista agiu. Eu queria te agradecer muito pelas suas palavras, por ter falado com a gente aqui e a nossa intenção aqui é resolver o problema. Vamos te ajudar, inclusive, com relação ao CET, tá bom? Eu agradeço isso, Celso Soares, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de falar com você e que Deus abençoe você e seu programa. Com relação ao Henrique, o transportador da escola, ele não atende o telefone e não falou com a gente. Mas nós já falamos com o diretor da escola e vamos acompanhar o atendimento dessa criança. Na esfera criminal, a polícia vai apurar a responsabilidade. E hoje, a consumidora Paula foi até a escola para acertar os detalhes da ajuda que a instituição de ensino vai oferecer. Com o apoio da Patrulha do Consumidor, a Paula esteve hoje de manhã no colégio para tentar um acordo. Oi,
Oi, Celso. Conforme combinamos ontem no palco, né? Foi acordado com o diretor que hoje eu viria aqui na escola para a gente conversar sobre o que aconteceu com a Júlia e ver a responsabilidade deles para ajudar no tratamento da minha filha. A nossa equipe foi proibida de entrar nas dependências do colégio, mas conseguimos captar o áudio da conversa da Paula com os advogados e o diretor acadêmico da escola. Olá, bom dia. Sérgio, Tio tudo responsável. bem? Sou advogado da instituição. A escola tentou se eximir da responsabilidade pelo acidente com a criança e ouviu da Paula o valor do tratamento dentário da filha dela. A primeira etapa do tratamento, que são os 90 dias, termina agora em janeiro, R$900. Isso já foi pago. Isso foi pago? Isso foi pago. Isso daqui foi com aqueles 700, mais os 450 já cobriu aí cobriu essa parte. E os outros gastos com o resto dos medicamentos que o Jus pagou. Aí agora, duraria 3 meses. Então termina agora em janeiro. Em janeiro vai começar a segunda etapa, R$1.750. Começa agora em janeiro. Mais R$180 toda vez que ela for. E esses 180, a princípio, serão 24 meses. Mais o parafuso, mais a cirurgia, que está tudo embutido. São 4 dentes. Esses 3.500 são por 3 dente, são 4 dentes. Ah, são 4 dentes? 4 dentes. Aqui, ó. 4 implantes. implantes. 4 implantes. Tá, mais esse valor, mais esse. Mais 1.750. Mais 14 mil. 14 mil. Mais 1.750. 1.750. Mais 4.300, né? 180, 24 meses? 20.070. 20.070 é o total, né? E assim, eu quero, foi o que eu falei sempre pro diretor, eu quero que vocês acompanhem o tratamento da Júlia. Eu faço questão disso, porque eu não estou aqui para me ganhar vantagem em cima de ninguém. Não vou prometer para você, por essa reunião aqui, eu não estou prometendo nós vamos arcar com isso e tudo mais. Por 2 razões. A primeira razão é o seguinte, vocês não têm a obrigação de entender isso, mas nós sabemos que a responsabilidade é dele. Então, como nós tivemos sucesso na primeira vez que ele depositou os R$700, apesar de não ser nada perto desse custo, nós vamos pressionar de novo. Tirando o aspecto legal, a teoria da aparência, que vocês se sentiram seguros achando que a perua era da escola e não era, apesar de ter um contrato direto com eles e tudo mais, colocando isso de lado, a responsabilidade é dele pelo que aconteceu. Depois de quase 1 hora de conversa, vamos saber da Paula o que ficou definido. Celso, então, a nossa conversa foi essa. Gostaria muito que você continuasse empenhado em me ajudar até o final, porque nada foi resolvido hoje e eu preciso muito da tua ajuda, inclusive em relação a esse pirueiro, para que ele não faça mais isso com criança nenhuma, para que ele não mais transporte crianças, né? E que ele tem que pagar de alguma forma pelo que ele fez, pela imprudência dele. O que o advogado me deu, a previsão do advogado da escola, é que quinta-feira, né, ele vai estar entrando em contato com a gente e tenho fé que com a tua ajuda a gente vai conseguir resolver tudo isso. Vocês estão vendo quantos profissionais são necessários para cada pai, cada mãe que deixa o seu filho numa creche, numa escola, no serviço de van para transportar? Estão vendo quantos profissionais? São essas pessoas que estão cuidando das nossas crianças. Você arrisca de deixar o seu filho com quem você não conhece? E agora, como é que fica? Não é nem só pelo valor de R$20 mil desse tratamento, mas sim pelo que aconteceu, pelo risco que outras crianças estão correndo, Celso. Deixa eu fazer uma consideração aqui. Os advogados da escola adventista não estão por dentro do que eu falei ontem. Vou voltar a repetir, para que fique muito claro. Esta mãe pegou um folheto dentro da escola. Este folheto tinha o símbolo da escola, o que faz o consumidor crer que existe um convênio entre o transportador escolar e escola. Esta mãe tem na van, escrito nas vans da escola, o símbolo da escola, o que faz crer que existe uma relação entre a escola e o pirueiro. Ora, se a escola não quer se responsabilizar pelo transporte,
e não quer ser solidário nesta indenização, não permita que os pirueiros entrem na escola, distribuam material dentro da escola ou usem nos seus veículos o símbolo da escola. Aí já tem-se aí uma ligação. A solidariedade existe, não é só por causa do transporte. O pirueiro errou e responde criminalmente por ter abandonado a criança, abandonado o incapaz. Responde criminalmente. Mas na esfera civil, o funcionário da escola, preposto da escola, que liberou esta criança na porta da escola, ela tem responsabilidade. E o código é muito claro, diz: o prestador de serviço responde solidariamente pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. O preposto é o funcionário da escola, que deveria estar fiscalizando que estas crianças saiam de mão dadas ao pirueiro e atravessem a rua com segurança. Portanto, nós vamos continuar acompanhando esse caso. E eu espero que a escola dê toda a assistência necessária, porque uma ação de indenização pela perda desses dentes vai custar muito caro para a imagem da escola adventista. Então, por favor, atendam esta mãe, colaborem com a gente para evitar maiores complicações. Muito obrigado. Existe sim a necessidade da escola ajudar a fiscalizar e organizar o trabalho das vans. E eu vou dizer mais, eu vou convocar aqui pais, alunos, professores, as pessoas que moram na vizinhança, que trabalham por perto de qualquer lugar, não precisa ser só escola, onde tiver uma coisa errada que expõe outras pessoas ao risco, é preciso dar o sinal de alerta. Aconteceu em São Paulo, na Grande São Paulo, em Guarulhos, ontem de novo, outro prédio desabou. Agora surgem as pessoas que dizem assim, tinha problema na construção, mas a coluna era muito fina. Aí eu não sei se estão chutando ou se realmente achavam isso e não fizeram a denúncia a quem deveriam fazer. Vamos denunciar, vamos dizer onde as coisas estão sendo feitas de forma errada, porque depois a gente tem que ficar limpando os escombros para achar as vítimas dessa negligência generalizada. E agora nós vamos falar do caso da Luciane. Ela já está aqui no estúdio com a gente. E olha só, a Luciane, gente, ela teve a boa intenção de presentear os seus clientes da empresa. E olha que presente que ela pensou para os seus clientes. Bom, em agosto desse ano, ela entrou num site e fez a compra de 8 celulares, gastando mais de R$9.000. Quase 4 meses se passaram e ela não recebeu os produtos e muito menos o dinheiro de volta. Acompanhe. A publicitária Luciane Soares procurou o Patrulha do Consumidor para reclamar de uma compra feita pela internet no mês de agosto. Com a intenção de presentear os meus clientes, no mês de agosto, no dia 1º de agosto, eu fiz a compra de 7 celulares. Era um para mim, então no caso são 8, num site de uma loja chamada EGD Eletro, que é esta aqui. Pelos aparelhos, a consumidora fez o pagamento à vista, num valor pouco acima de R$ 9.400. Imprimi o boleto e fiz o pagamento do boleto no valor total. Enquanto acompanhava o pedido pelo próprio site, Luciane percebeu que o status permanecia sempre o mesmo, ou seja, sem previsão de entrega. Então, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para lá, solicitando uma posição da compra. No dia 19 de agosto, eu recebi uma ligação deles informando que eles não tinham a mercadoria para entregar e também oferecendo uma outra mercadoria no lugar. Eu disse para eles que eu não queria aquela mercadoria, eu queria o que eu tinha comprado. Diante do problema, ainda no mês de agosto, a publicitária pediu o cancelamento da compra e solicitou a devolução da quantia paga. 4 meses se passaram e os celulares não foram entregues, nem o dinheiro foi devolvido. Depois eu nunca mais recebi uma posição. Eu sempre ligo para eles. O financeiro não tem telefone, atende o saque diz que não pode resolver o problema e que é para mim aguardar uma posição por e-mail do financeiro. Inclusive na sexta-feira eu entrei, o site estava funcionando normalmente. Hoje, quando a gente tecla para abrir o site, dá tela em branco, não aparece nada. O que será que está acontecendo?
Me ajuda, Celso. Agora que está todo mundo comprando, muitos pela internet, imagina eu dizer para o meu filho, dia 25, dia de Natal, que não veio o brinquedo que eu encomendei pela internet, porque o Papai Noel está sem previsão de entrega. Aí é brabo, hein? É muito. Agora, veja, nós fizemos um levantamento da empresa. Essa empresa chama-se, na verdade, Egídio Carlos Comércio Varejista Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos e Informática Limitada Microempresa. Agora, olha só, atente para essa situação. O endereço, Santa Efigênia, número 15, Box 16 e 17C. Isso significa, sabe aqueles shoppingzinhos de lojinhas que tem box? Não. Aquele box pequenininho? Esta é a empresa que está na internet. Por isso eu falo para você, toma cuidado quando você vai comprar, olha só a empresa, veja se tem endereço fixo, se tem a estrutura. Olha, é um box, é um box. Box que tem 3 metros quadrados no máximo, Vamos ligar, liga lá, R$9.424,80. Foi isso que a Luciane gastou. Como é que ela podia saber, com um site bonito, maravilhoso, que por trás do site tivesse um box na Santa Efigênia? Agora, Luciane, alguém te indicou esse site? Como que você descobriu esse site? Ou foi pesquisando mesmo na internet? Não, eu fui fazer uma pesquisa de preços, né? Como a gente sempre faz, Buscapé, esses outros sites de busca. E veio essa loja, inclusive com um preço muito bom, dando desconto. E aí eu peguei e consultei a loja. É porque o celular que a gente viu na imagem que você escolheu é um celular top. Exatamente. Aí você ligou lá? Eu não costumo comprar assim de prontidão. Geralmente eu consulto. Eu consultei, estava como loja ouro, um monte de elogios. Mas você consultou como? Você ligou para saber? Não, eu consultei pela internet. Pela internet mesmo, olhando o site. Porque na internet, Tício, hoje, a grande maioria dos sites, existe um selinho, que é uma classificação feita pelos próprios clientes. A gente vai lá, quando você faz uma compra, você fala da velocidade, da qualidade da página, se a entrega foi boa, enfim. Isso mesmo. É uma avaliação que vai desde o selo diamante até o selo prata. O grande problema desse tinha o selo ouro, então. O grande problema desse selo é que ele pode ter sido inventado. Vocês vão dizer como? Pessoas, funcionários, amigos que ficam ligando para dar o valor da nota. Nossa. E na verdade não se tem nota nenhuma e não se tem segurança nenhuma. Segurança, sabe qual que você vai ter? Se você procurar saber se tem loja fixa, se a empresa tem estrutura, se ela tem tamanho. Essa daqui é uma microempresa vendendo R$9.424. Tá aí, ó. Site fora do ar, não atende o telefone. Ah, nós vamos a Santa Efigênia. Agora, eu vou na Santa Efigênia, eu vou lá no shopping e vou descobrir quem alugou, para quem alugou, de que forma alugou, porque quem alugou também tem responsabilidade. O dono do shopping ali, que cedeu as lojinhas pequenas, tem que saber os boxes, exatamente. Tem que saber quem está lá dentro e se está lá dentro para dar golpe ou se está lá dentro para vender de verdade. Né? Não estão atendendo, ó, vocês estão vendo. Nós estamos tentando. Então, nesse caso, o shopping se responsabiliza? Na verdade, o dono do shopping vai se responsabilizar, porque ele como dono, é como se fosse um shopping normal. Um shopping normal faz publicidade, dá segurança, as pessoas compram lá dentro porque tem estrutura de segurança. Esses pequenininhos também tem segurança na porta, tem estrutura, etc. Para quem que se alugou? Quem é o dono? Quem está por trás dessa história? Aqui nós sabemos que é um tal de Egídio Carlos Comércio Varejista. Quem é esse cara? Cadê os dados dele? Né? Nós vamos atrás. Inclusive, só dá um atrás. Caiu. Agora, só deixando, pode falar. Inclusive, Celso, eu hoje de manhã descobri o endereço desse shoppingzinho da Santa Efigênia, liguei num box que era mais ou menos próximo e tô sabendo que ele já saiu de lá. Não tem problema, nós vamos atrás. Nós vamos encontrar, com certeza nós vamos encontrar. Agora, fica aqui o recado para você. Nós tentamos ligar, vocês viram, nós não conseguimos, nós vamos atrás dessa história. Agora, fica o recado para você, cuidado com compra pela internet. Esta prática é prática de estelionato. É prática, o artigo 171 do Código Penal.
É prática de crime contra o Código de Defesa do Consumidor também. Agora, a primeira coisa que o delegado vai te perguntar é: como é que é a cara do estelionatário? Aí você vai: mas eu não tive contato com ele, foi só por e-mail. Como é que é a voz dele? Não tive contato com ele, foi só por e-mail. Então o que a polícia pode fazer? Cuidado com a compra pela internet para não ser vítima você também. Nós vamos voltar amanhã com a Patrulha do Consumidor. Sim, a Luciane voltará e Celso com certeza vai achar uma solução. Obrigado, Celso. Bem-vindo, Luciane. Obrigado mesmo por ter trazido seu caso aqui.